Escola da Fé. Eu quero mandar aqui um grande abraço. Mandar um abraço, não, cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes, em várias cidades, né? Temos aqui amigos de Brasília. Quem é? Quem são? Isso, nosso câmera aí vai mostrá-los. Temos amigos de Uberlândia, Minas Gerais, Cachoeira Paulista. Temos aí alguém que é do Japão, deve ser brasileiro que mora no Japão, é isso? Bem-vindos. Tem gente de Fortaleza, no Ceará, ali, Portugal também, quem é de Portugal aí? Ok. Rio de Janeiro, e temos um aniversariante do Rio de Janeiro, a Joirce, né? Deus abençoe, seja muito feliz toda a sua vida. Cuiabá, Mato Grosso, Nova Mutum, Mato Grosso também, Paulista, em Pernambuco, Pombal, em Pernambuco, da comunidade Remidos, sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui. Campo Grande, Mato Grosso, São Paulo, capital. E eu quero mandar um grande beijo aqui para minhas netas que estão assistindo meu programa. A Isabela, que tem 5 anos, e a Gabrielinha, que tem 3 aninhos. Está aí, ó. Ela fala assim, vovô, manda um abraço para mim, vovô. Então, tá aí, ó, a Gabriela e a Isabela. Aqui tem um rostinho delas. Nesse livro aqui, O Brilho da Castidade, eu coloquei a carinha aí das minhas netas, aí, a Isabela, a Gabriela. Na verdade, são 11 netos, né? Aqui só tem 3, né? Tem muito mais neto aí. Dá para rir e para chorar. Quando chegam todos em casa é uma alegria, quando vão embora é outra alegria. Porque a bagunça é muito grande, né? Mas é uma alegria. Não tem nada na vida da gente mais importante do que ter filhos e ter netos. Não tem nada mais importante do que isso. A gente chora e a gente ri, mas ri muito mais, pode ter certeza. Bom, eu quero aqui ainda completar mais um pouquinho ainda do que eu estava falando do perigo da ideologia de gênero. Olha, eu li esses dias um artigo, achei o seguinte, na Alemanha foi aprovada essa ideologia de gênero. E um pai de umas crianças não quiseram que seus filhos assistissem aula de ideologia de gênero. Sabe o que aconteceu com esses pais? Esse pai foi preso, porque a lei obrigava a escola a dar, então a criança é obrigada a assistir. Será que a gente pode chegar a isso aqui no Brasil também? Se a lei aprovar isso, os pais são obrigados. O que isso significa, gente? Isso significa que nós estamos diante de um Estado totalitário, ou seja, um Estado que quer fazer o papel do pai e da mãe. É o Estado que vai educar seu filho, não é mais você. Você entendeu? Eu disse, essa ideologia de gênero é uma coisa tão, assim, absurda, que ela vai ter que ser implantada totalitariamente. Porque é algo contra a natureza. A natureza fala claro que é contra ela. E a escola é para ensinar educação, ensinar ciência, ensinar verdade. A escola não é para fazer ideologia. Quem é que quer colocar a ideologia na escola? São aqueles grupos que querem controlar a sociedade, aqueles ativistas que querem manter um controle sobre a sociedade. Quem assistiu o programa da quinta-feira passada, com o padre Rafael Sodano, que estava aqui, o padre Rafael colocou claro. Eu até pedi que ele escrevesse uma matéria, coloquei no meu site Cleofas, onde o padre Rafael colocou o seguinte, isso é um item internacional, bancado pela ONU e outras instituições, que tem 8 pontos. Ele diz, nós estamos na 4ª etapa. A 4ª etapa qual é? É a implantação disso na educação. Qual é a próxima etapa? Destruir o casamento. Qual é a outra etapa? Destruir a família. Qual é a outra etapa? Destruir os valores éticos e morais da sociedade. Ou seja, a sociedade sem valores. Então, é uma sociedade que qualquer um manipula. Acho que já ouviram falar numa tentativa que querem implantar no mundo de um poder, um governo mundial, né? Ora, se uma sociedade não tem valores, e onde é que você quebra os valores da sociedade? Na família. Quando você quebra a família, sobretudo a família ocidental, que é uma família cristã, você quebra os valores. Quando você quebra os valores, você quebra as pernas da sociedade. Aí qualquer um domina a sociedade. Faz o que um Hitler fez, faz o que fizeram na Rússia. Entende? Os controladores da sociedade têm um prato cheio para agir. Então, é algo realmente muito importante, né? Outra coisa, quando você diz, não existe mais homem, não existe mais mulher, você cria uma situação que é o seguinte, não tem mais pai, não tem mais mãe. Então, por exemplo, tem vários lugares já no mundo que não se põe mais
na certidão de nascimento, pai e mãe. Põe o genitor 1 e genitor 2. Não tem mais pai, não tem mais... Olha, essa coisa deliciosa que é pai, mãe, papai, mamãe, acaba. Claro, outra coisa que se torna uma bagunça, o sexo. Porque se não tem mais homem, não tem mulher, não tem sexo, então aí o sexo fica um negócio amorfo. Qualquer coisa vale. E o sexo perde o significado, que a igreja fala tanto dele, o duplo significado unitivo e procriativo, para o sexo ser simplesmente o quê? Uma busca de prazer. Acabou. Não tem mais a dignidade do sexo, de ser a unidade do casal, a união do casal e a geração do seu filho. Não, o sexo passa a ser simplesmente um meio de prazer. Olha, gente, quanto mais eu leio, né, sobre isso, vários bispos, mais de 10 bispos colocaram cartas na internet. Dom Fernando Rifan, Dom Odilo Scheller, Dom Antônio, que é bispo do Rio de Janeiro, e aliás ele é médico. Vários bispos eu li, tem um artigo que é assinado por 6 bispos ao mesmo tempo, estão preocupadíssimos, e não é por menos. Inclusive, eu achei muito interessante que, nesse final de semana, o nosso bispo diocesano aqui, de Lorena, que é o bispo aqui da Canção da Cachoeira também, né, o Dom João Inácio, mandou que os padres lessem nas missas esse documento que a Regional Sul 1 publicou. Seria muito bom se no Brasil inteiro, todos os padres do Brasil inteiro lessem esse documento dos bispos e outros documentos dos seus bispos, porque o povo está na ignorância, o povo não sabe o que é isso. Você sai pela rua e diz, você sabe o que é ideologia de gênero? Não, não sei. E aí aprova um negócio e o povo está sabendo. Ou seja, é algo colocado de maneira à revelia da vontade do povo. Um absurdo. Bom, eu acho que o mais importante já foi falado, né? O Estado passa a ser comandante da educação do seu filho, não é mais você. Isso tem nome, totalitarismo. Isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu no nazismo, isso acontece em Cuba, isso acontece nos países, né, totalitários. Não é mais a família, o pai e a mãe que educa o filho, é o Estado. O Estado tem uma ideologia, o Estado tem uma cultura, o Estado tem os valores dele, que tira do pai e da mãe essa exigência. Muito bem. Vamos, então, começar o nosso estudo sobre o sacramento da Eucaristia. Eu quero aqui mostrar alguns livros que você pode estudar isso com mais profundidade, né? Os 7 sacramentos tem um capítulo inteiro sobre a Eucaristia. São 7 capítulos, um sobre cada sacramento. Tá? Este livro é um livro... Fui eu quem organizei esse livro? Não vou dizer que fui eu quem escrevi, eu prefiro dizer que eu organizei. Porque esse livro aqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia, existe um santo, que é um dos santos mais devotos da Eucaristia que eu já vi, chama-se São Pedro Julião Eymar. Ele tem 5 livros, uma coleção sobre a Eucaristia. Eu compilei esses 5 livros num resumo, numa monografia, nesse livro aqui. Por que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia? Porque aqui tem muita coisa que muita gente não sabe. Uma beleza. Bom, um livro maravilhoso, este aqui, de um bispo italiano, né, Raffaello Martinelli, que trabalhou no Vaticano muitos anos com o Papa Bento XVI, e ele tem 7 livros, um sobre cada sacramento, e aqui é o da Eucaristia. Ele doou os direitos autorais desse livro para nós, porque ele quer ver o livro publicado no Brasil. E é um livro para primeira comunhão, e todo ele ilustrado, né, sobre os paramentos da missa, e nós procuramos fazer uma edição a mais barata possível, porque é uma edição cara, porque tem muita figura, né, colorida, então fica caro, mas conseguimos ainda um preço que é palatável, né? Um livro desse naipe aqui é para custar uma faixa de R$100, isso aqui está custando na faixa de 50. O Dom Martinelli, ele aqui tem inclusive o brasão, né, do Vaticano, onde ele trabalhou, e aqui está escrito o seguinte, né, é bispo de Frascati desde 2009, foi sacerdote da Diocese de Bérgamo, doutor em teologia, com especialização em pastoral catequética,
pela Universidade Lateranense de Roma, laureado em Pedagogia pela Universidade Católica de Milão, esteve desde 1980 até 2009 a serviço da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, onde por mais de 23 anos colaborou com o cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI. Coordenou o trabalho de preparação do Catecismo da Igreja Católica e trabalhou também na redação do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Quer dizer, é um homem preparadíssimo. Então, este é um livro que ajuda muito para explicar para as crianças e para os jovens o que é a missa, o que é a Eucaristia, que muita gente não sabe. Bom, eu quero começar o estudo da Eucaristia pegando aqui o que Jesus fala. Né? Vocês sabem que no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus fez um discurso da Eucaristia. João, capítulo 6. Aliás, é o capítulo mais longo da Bíblia. O capítulo mais longo do Evangelho de São João. Tem 71 versículos. Por que é um capítulo grande, o capítulo 6? Porque São João coloca aí 3 coisas muito importantes. Primeiro, ele mostra que Jesus fez a multiplicação dos pães, de tarde. Aí ele mandou os discípulos entrarem na barca, era ali na região de Tiberíades, da cidade de Tiberíades, e irem para Cafarnaum. Só que ao atravessar o mar da Galileia, é uma travessia longa, dá mais de 1 hora, os discípulos pegaram uma tempestade tremenda na madrugada e Jesus foi encontrar com eles andando sobre as águas. Bem, na manhã do dia seguinte, na sinagoga de Cafarnaum, que existe ainda hoje, estão nas ruínas dela, Jesus fez o discurso da Eucaristia. Que está aqui que eu quero ler alguns pontos. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte. A Eucaristia, se alguém quiser refletir sobre ela intelectualmente, é um desafio. E não adianta querer entender. Como é que Deus é um pedacinho de pão? Jesus não disse, eu estou nesse pão. Ele disse, não, ele disse, isto é o meu corpo. Quando você toca a hóstia, você toca o corpo de Cristo. Ele não está escondido lá dentro, não, ele é aquele pão. Isto é o cálice do meu sangue, isto é o meu corpo. Então, como é que pode Deus ser um pedacinho de pão? Claro que não é mais pão, agora já é o corpo de Cristo. Então, não há inteligência humana capaz de compreender isso, e nem pode compreender. Então, é um desafio. Então, é um desafio que nós temos que abraçar na fé. Por que abraçar na fé? Porque o que é a fé? A fé é quando você acredita em alguma coisa, não porque você testou ou você entendeu. Você acredita porque você acredita na pessoa que está revelando aquilo. Entenderam? Por exemplo, você vai ao médico, está doente. O médico vai, te examina, faz exames, tal, o médico te dá um remédio. Você vai lá e toma o remédio. Eu pergunto, você entende do remédio? Não. Você entende da doença? Não. Mas então por que você tomou o remédio? Eu confio no médico. Entendeu? Isso é fé. É fé humana. Ora, se é lógico, se é bom, saudável, nós temos fé humana, muito mais saudável é ter fé em Deus. Se eu acredito, você tomou café hoje, ou almoçou hoje, ou jantou hoje, você foi verificar se a sua comida não estava envenenada? Não. Por quê? Porque você confia na cozinheira, você confia no padeiro. Então você, entendeu? Isso é fé. O Papa Bento XVI chamava de a inteligência da fé. É inteligente você viver pela fé. Não tem jeito de viver sem fé. Você já pensou se uma água que você for beber, você vai examinar primeiro se não está contaminado? Um arroz, um feijão, você vai examinar. Que nem os imperadores romanos, né? Você sabe que os imperadores romanos, muitos morriam assassinados, envenenados. Então o imperador chegava, colocava o prato de comida lá, chamava o cozinheiro, vem cá, experimenta aqui, na minha frente. Depois o cozinheiro experimentava, não caiu morto, aí ele comia a comida. Falta a fé. Então, a Eucaristia é o sacramento que mais exige a nossa fé. Agora, por que Jesus instituiu a Eucaristia? Por que Jesus fez esse desafio à nossa inteligência? Por amor. Por amor.
né? Porque ele quis ficar no meio de nós. Ora, no Evangelho de São João, capítulo 15, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês, porque sem mim, zero, nada. Então, Jesus achou um meio dele permanecer em nós. Ele inventou, Deus pode tudo, então ele inventou a Eucaristia. Um meio, é como a gente reza antes de comungar, né? Senhor, teu corpo e sangue que vou receber, não seja para mim causa de juízo e condenação, mas seja remédio e sustento para a minha vida. Né? Remédio e sustento para a minha vida, porque nós somos doentes espiritualmente, nós precisamos de um remédio. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos preguiçosos, não é verdade? Nós somos. Nós precisamos de um remédio, para ter força, vencer a preguiça, vencer a maledicência da nossa língua, não é verdade? Remédio e sustento para a gente não perder a fé, a gente não desanimar nas provações, nas tribulações da vida, a gente poder caminhar. Entende? Então, Jesus fez esse desafio, não foi para brincar com a gente, é por amor. Agora, o que eu queria hoje, no programa de hoje, refletir bem, é o que São João coloca aqui no capítulo 6 dele, que coisa maravilhosa. Né? Como Jesus é bom, como Jesus ele é pedagogo. Eu não vou ler tudo aqui, porque explicando vocês vão entender, e nós todos acho que já lemos o capítulo 6 de São João. Jesus estava com o povo, perto do mar da Galileia, naquelas montanhas ali, onde ele fez, por exemplo, a multiplicação dos pães, onde fez o discurso das bem-aventuranças. Né? Quem já teve a Terra Santa sabe disso. Bom, ali Jesus fez a multiplicação dos pães de tarde. O que significa a multiplicação dos pães? O catecismo da igreja diz que a multiplicação dos pães é um sinal da Eucaristia. Porque ali Jesus pegou alguns pãezinhos e matou a fome de 5.000, sem contar as mulheres e as crianças, diz o evangelista. Não é isso que acontece na Eucaristia, na missa? É o mesmo Cristo que é distribuído para milhares. Então, o catecismo da igreja, no parágrafo 1335, se não me engano, o catecismo da igreja, o milagre da multiplicação, ele chama de milagre, né? Eu já vi padre dizer que não houve milagre, o catecismo da igreja diz que é milagre. O milagre da multiplicação dos pães, está escrito aqui, é uma prefiguração da Eucaristia. Aqui, parágrafo 1335. Dá para mostrar aí, ô corintiano? Aqui, ó. 1335 está aqui no Catecismo da Igreja. O milagre da multiplicação dos pães, olha o que ele diz aqui. Né? Quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão da Eucaristia. Então, Jesus primeiro fez a multiplicação dos pães. E o que ele quis mostrar com isso para aquele povo e para os apóstolos? Eu sou Deus. Nenhum homem consegue fazer isso. Eu sou Deus. Eu não preciso de matéria-prima para gerar alguma coisa. O que caracteriza Deus é aquele que cria a partir do nada. Os físicos agora chegaram na origem do universo, né? O Big Bang. O que os físicos estão dizendo? O mundo nasceu do nada. Nasceu do nada mesmo, porque foi Deus quem fez. Eles chamam de uma singularidade, um pontinho do tamanho da cabeça de uma agulha, dali surgiu o universo. Trilhões de estrelas. Do nada. Porque Deus é o único ser que tem o poder infinito de criar matéria. Então Jesus criou matéria quando ele multiplica os pães. Ele mostra o que para o povo e para os discípulos? Eu sou Deus. O pão me obedece. Entenderam? Eu sou o Senhor do pão, sou o Senhor da matéria. Segura aí. Item 1. Item 2. Ele manda os discípulos irem para Cafarnaum e ficou rezando lá no alto das montanhas que circundam o mar da Galileia. E os discípulos, no meio da noite, pegaram uma tempestade terrível.
E ele percebeu, 3 horas da manhã, diz São João, ele foi encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Até São Pedro apavorou, achou que era um fantasma. Os discípulos começaram a gritar. E Jesus disse, calma, sou eu, não tenham medo. Então Pedro diz, mas se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá andando até o Senhor. E Jesus disse, venha, Pedro, venha. Só que Pedro botou o pé para fora da barca, mas o Pedro duvidou. É o que a gente faz também, né? Ao invés de ficar olhando para o Senhor, Pedro ficou olhando para o barulho do vento, para o barulho das ondas. Aí ficou com medo. E começou a afundar, perdeu a fé. É exatamente o que acontece com a gente. A gente, nas tempestades da vida, nas tribulações, nas provações, a gente, ao invés de segurar na mão de Deus e ficar olhando para Jesus, a gente olha para o perigo, para a tempestade. Esquece de olhar para Jesus. Aí fica com medo e afunda. É exatamente isso. Mas Jesus corre lá e levantou Pedro. E corre lá e levanta a gente também. Pedro deve ter gritado, Senhor, help! Né? O Senhor foi lá e segurou Pedro. Né? E aí chegaram em Cafarnaum. O que é que Jesus quis mostrar com isso, gente? 3 horas da manhã, no meio daquela tempestade, o mar agitado, ele vai encontrar com ele, andando sobre as águas. Ele mostrar o quê? Eu sou Deus. A lei da gravidade não me afunda. Porque eu sou o Senhor da lei da gravidade. Eu sou o Senhor do meu corpo. Assim como eu sou o Senhor do pão, da matéria que eu multipliquei, eu sou o Senhor do meu corpo. O meu corpo não obedece à lei da gravidade quando eu quero. E aí ele chega em Cafarnaum e vai fazer o discurso da Eucaristia no dia seguinte. Aí ele disse, né? Falou da Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, se ele tem o poder sobre o pão, ele multiplica o pão, tem poder sobre o corpo dele não afunda a lei da gravidade, não age nele, ele pode muito bem transformar o pão no corpo dele, ele tem poder sobre os dois. Estão entendendo? Nós não entendemos como ele faz isso, mas ele deu a nós credenciais, chama-se credenciais divinas. Ele provou, vocês podem acreditar, vocês não entendem, mas vocês podem acreditar porque eu sou Deus. Vocês viram multiplicar pães, vocês viram eu andar sobre as águas, vocês viram eu dizer para o mar, mar quieto, vento, silencie. E eles me obedeceram. É por isso que Jesus meteu a faca no peito até dos apóstolos. Porque quando ele começou a falar da Eucaristia, você sabe que o povo começou a ir embora, está escrito aqui. Essa doutrina é muito dura, não dá para entender, vamos embora. Jesus não deu mais explicação, não. Por que ele não deu mais explicação? Porque Deus não tem que dar explicação. Ou você acredita em Deus, ou então você vai escutar aquilo que Jesus falou para os apóstolos. Vocês também não querem ir embora? Pode ir embora. Quer dizer, se não basta os milagres que eu fiz, para vocês confiarem em mim, andei sobre as águas, multipliquei pães, dei ordem para o vento, dei ordem para o mar, e todo mundo me obedece. Isso vocês já viram mais coisa ainda. Vocês já viram dar ordem para o demônio? Vocês já viram dar ordem para o morto ressuscitar? Vocês também não querem ir embora? Apertou os 12. E ficou todo mundo quieto. Graças a Deus, Pedro, né? Sempre Pedro, não é à toa que o Pedro foi escrito para ser Papa. Senhor, a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Oh, Pedro, que beleza. É o céu iluminando Pedro. E ficaram. Né? Aí Jesus então faz todo o discurso. Que beleza. Né? Agora eu quero pegar só algumas coisinhas que ele fala. Né? A partir do versículo, por exemplo, 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Primeira promessa. Né? A igreja ensina a Eucaristia é penhor de vida eterna, porque Jesus é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu comungo, eu recebo a vida, não é uma vida humana, eu recebo uma vida divina, então é uma vida eterna.
Aqui se chama de penhor de vida eterna. Um grande santo da igreja, lá, São Cirilo de Jerusalém, ele dizia, aquele que comunga torna-se Cristóforo. Cristóforo quer dizer portador de Cristo. Foros quer dizer lugar, né? Cristóforo, portador de Cristo. Então você tem a vida eterna. Primeira promessa que Jesus faz. Segunda promessa que ele faz, de muitas, né? Eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, quando ele voltar. Por quê? Porque a vida ficou ali, naquela alma. Então aquela alma vai se unir ao corpo que vai ser ressuscitado. A minha carne é verdadeiramente uma comida. Comida quer dizer um alimento. E o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Vocês sabem que tem muitos santos que passaram anos só se alimentando da Eucaristia. Por exemplo, Martha Robin, uma francesa, passou anos deitada numa cama, tinha algo assim, tipo tetraplégico, só recebia a Eucaristia, mais de 30 anos, nada mais. E não é só ela, não. Muitos outros santos, às vezes não é só alimento da alma, não, é alimento também do corpo. Né? Depois ele diz aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha aí, eu estou lendo aqui o capítulo 6, mas lá no capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E aqui ele diz, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então ele deixou a Eucaristia exatamente para que a gente pudesse obedecê-lo naquilo que ele disse. Permanece em mim e eu permanecerei em vocês. Por quê? Ele disse, porque se o ramo for cortado da árvore, o ramo cai e seca. Né? Sem mim nada podeis fazer. Sabe, gente, nós precisamos comungar mais e comungar bem. Se nós entendêssemos o valor da Eucaristia, nós comungaríamos todo dia. Eu não tenho dúvida disso. Graças a Deus, Deus me deu essa graça. Desde os meus 16, 17 anos de idade, que eu vou à missa todo dia. Graças a Deus. É a maior graça que eu agradeço a Deus. Né? Eu só não vou numa missa quando eu estou doente ou quando não tem jeito. Quando eu viajo, a primeira coisa que eu digo para as pessoas, me providencie uma missa para eu assistir. Não me deixem sem missa. Por favor. Porque eu sou um miserável, eu sou um fraco. Sem a força da Eucaristia, como é que eu vou sair pregando aí para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas? Qualquer hora o demônio joga uma casca de banana na minha frente, eu piso, escorrego, caio, e vocês vão ficar sem um retiro, sem um encontro. Estão entendendo? Não é brincadeira, não. Você sai daqui, pegar um avião e pregar nos Estados Unidos, e pregar no Japão, e pregar em Portugal. Quem garante que eu chego lá? Quem garante que eu não vou ficar doente? Quem garante que eu não vou ter um treco? Estão entendendo? A Eucaristia me garante. Eu tenho essa experiência há 40 anos. A Eucaristia me garante. Por quê? Ele está aqui. Ele segura. Entendeu? Quando minha esposa morreu, eu tinha chegado da missa, segurei na mão dela e fiz essa oração. Jesus, o Senhor está aqui comigo, eu acabei de receber o Senhor na Eucaristia. Então eu te peço, ela está sofrendo demais, já está em coma há vários dias. Se ela estiver preparada para ir embora, Jesus, a leve, eu concordo também. 2 minutos depois ela morreu, segurando a minha mão. Não esqueço nunca dessa experiência. Eu disse para Jesus daqui, eu cheguei da missa às 7 horas, ela morreu às 7h05. Cheguei na mão dela e disse, Jesus, se ela está preparada, leve, Jesus. O Senhor está aqui comigo. Não deu 2 minutos, a respiração dela ofegante foi diminuindo, e parou. Gente, se quisermos ter força em Deus, a gente tem que comungar, e comungar bem. Não é comungar, porque São Paulo fala, né? Quem come e bebe o corpo do Senhor sem se examinar, é melhor não comungar.
porque de repente pode estar comendo e bebendo a própria condenação. Né? São Paulo fala na carta aos Coríntios. Muito bem, vamos fazer um intervalo, voltaremos já. Se alguém tiver perguntas, quiser mandar aqui para o nosso e-mail do programa, escoladafé@cancional.com, pode mandar.